Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta e estudioso. Nesse vídeo falaremos sobre ayahuasca e ressonância. Para você que é praticante da ressonância, está considerando ir para ayahuasca ou vice-versa, enfim, a questão é como que você pode tirar o proveito dessa oportunidade. Eu vejo o quanto os vídeos falando disso são vistos por vocês. Então, considerando esse fato, eu venho trazendo esse vídeo com um pouco mais de pontos a se considerar. Isso também, ao lembrarmos que 2017, 2018, praticamente ninguém falava de ayahuasca, e agora é uma coisa muito, muito difundida. Da mesma forma que isso é bom, que propaga a medicina, também pode não ser tão bom, porque acaba abrindo brechas para que oportunistas apareçam pensando só no lucro e aí acabem prejudicando. Não apenas no sentido de dinheiro, mas também mental. Considere que o plano mental ele é frágil, dependendo da crença que coloquem na cabeça, a pessoa reproduz sem saber que está reproduzindo. Então tem todo um percurso aí que não é apenas a consagração, né? Existe aí um cuidado que precisa ser observado. E dentro disso, eu até trago uma dica muito importante para vocês sobre a vida, né? Não é nem sobre dica de nada, assim, de conteúdo. Mas nós confundimos muitas coisas. Pensamos, então eu tenho que ser cuidadoso em relação à casa que eu vou frequentar, mas se eu estou numa vibração boa, eu vou atrair coisas boas. Falou, olha, nós somos um prisma de vibrações. Ao mesmo tempo que estamos bem, de repente pode acontecer alguma coisa, a gente já não está mais. Então, a vibração que eu estou agora não define a totalidade da minha vibração, define meu estado atual. Então, às vezes, você se sujeita a uma circunstância desafiadora, não é porque você seja uma pessoa ruim, é porque a tua vibração está precisando de um ajuste ali, né? Então, veja que não se trata de, eu não tenho escolha, dizer, pô, toda ação tem uma consequência. Então, se nós não pensamos no que fazemos, estamos à mercê do que os outros pensaram para nós. Então eu prefiro ser chato, perguntar, analisar, refletir para ver se aquilo faz sentido. Porque, reitero, questões mentais não são brincadeira, elas regem comportamentos, então tem que levar a sério. A primeira coisa que eu diria, né, para você pesquisar é o CNPJ e a confiança que você tem pelas pessoas que estão à frente desse trabalho. Quando nós iniciamos a nossa trajetória com a ayahuasca, confesso assim que nós não tínhamos CNPJ ainda, porque era eu e mais umas duas ou três pessoas. Então nós estávamos descobrindo ainda como é que funcionava a questão das músicas, a questão da estrutura, como é que ia fazer. Então nós fizemos muitas sessões para sentir. Então não era uma coisa muito aberta ao público. Às vezes era um amigo aqui, um amigo acolá, mas não era nesse sentido. Conforme o lugar vai ganhando notoriedade, ou ele vai ganhando alcance, ou da forma que seja que ele vai se colocando, ele precisa também se adaptar às leis humanas, né? Hoje eu entendo, tem as leis espirituais que eles dizem, olha, para que consigamos fazer um trabalho desse nível, é necessário que a tua vibração esteja X, porque senão não dá para criar ponte, não dá para trazer o que é necessário. Da mesma forma, a questão física, né? As leis humanas precisa de um CNPJ, precisa de um alvará, né? Dependendo da cidade. Então, tudo isso precisa ser visto. É burocrático, é chato. É, gente, mas é a lei, vai fazer o quê? Né? Nós temos que seguir. Então, nesse ponto, é importante você verificar o CNPJ. Ele tem que ter um KNAI relacionado a fins religiosos, não pode ser qualquer KNAI, que o KNAI é uma atividade daquele CNPJ. Então, se for um MEI, por exemplo, não pode, né? Não pode servir ayahuasca, tem que ser religioso. Então, é como se fosse uma igreja. Aí nisso, o que que as pessoas podem pensar? Que a ayahuasca ela tem a ver com religião. Hoje eu entendo assim que uma coisa é religião, outra coisa é dogma religioso. Religião é a prática que me faz lembrar
o espírito que habita em mim e em tudo que existe. Então a religião é meio que ali parente da espiritualidade. Então eu reconheço a espiritualidade, eu pratico o religare, né? Eu respeito, eu celebro esse espírito de verdade, de todo o coração. Então essa conexão que eu tenho entre quem eu sou e quem o outro é, faz com que eu tenha comportamentos nobres. Então isso seria a religião, né? Celebrar a vida. O dogma religioso, ele já é um sistema, uma linha de raciocínio, alguma coisa para poder estruturar uma linha de pensamento. Então ele pode se vincular a um templo, a alguma coisa desse gênero. Então eu diferencio, eu considero a ayahuasca religiosa porque ela nos faz nos reconectar com a nossa essência, mudar o nosso comportamento, ela nos encoraja a isso, na verdade, não é que ela nos obriga. Mas ela não é uma igreja, necessariamente. Então você não tem lá um dogma, um sistema. É claro que a pessoa, ela pode utilizar a ayahuasca para esse fim, porque a ayahuasca é um instrumento. Então ela pode pôr num fim religioso, da mesma forma que eu participava de um lugar que eles buscavam entender muito a gnose. Então eles utilizavam a ayahuasca nesse percurso. Então é possível. Cada um tem um caminho. Nós seguimos mais pro lado xamânico, que é a questão da energia da terra, de sentir a terra, animais de poder. Nós até convidamos entidades em algumas ocasiões, em algumas consagrações. Então vai muito do estilo da casa. Então é por isso que é importante que você conheça aonde você está indo, conheça as pessoas, quais são, né, as intenções delas, o que nos leva a essa segunda dica. Qual é a intenção dessa casa? Qual é a intenção dessas pessoas que estão à frente desse trabalho? É uma coisa que eu também encorajo muito nesse canal, né? De você ver bem pelo que a pessoa está fazendo. Eu analiso muito isso pelas ações. A pessoa, tá dizendo que é de uma forma. Tá dizendo, mas palavras dá para você maquiar, entortar, iludir, mas atitudes aí já é mais difícil de você ludibriar. Então eu analiso as atitudes, a forma que ela se porta, a forma que ela age, como que ela trata as pessoas. Por exemplo, se é no meio digital, como que ela responde comentários, como que ela trata pessoas que têm dúvida, como que ela responde aquelas pessoas que não precisam do trabalho dela, que ela vai receber alguma coisa por isso. Então eu analiso tudo isso. A gente transfere essas dicas, né? Eu lembro que quando eu aprendi sobre etiqueta e sobre gestos corporais, você consegue conhecer melhor a pessoa quando você sai no restaurante com ela e você vê como é que ela trata o garçom. Por quê? Ela não precisa do garçom para trazer benefícios para ela, além daquela alimentação naquele momento. Então não existe um interesse muito grande sobre o garçom. Como que a pessoa trata esse garçom? Isso vai mostrar como que essa pessoa vai te tratar quando ela não precisar mais de você. Então a gente passa a interpretar esses sinais. E no meio digital também dá para fazer isso. Você vê como é que ele responde comentário, o que que ele fala sobre as pessoas, a maneira que ele se porta sobre artigos. Aí dizer, é maneira de perseguição. Fala, não, eu não estou julgando. Eu não vou lá e dito para ela se é certo, se é errado. Eu estou observando quem ela é. Aí eu faço uma seleção para ver se eu quero ter essa pessoa na minha vida. Então é um filtro. É igual o sistema imunológico, ele está aberto a tudo, mas nem tudo vai entrar. Então, essa é uma receita de uma vida organizada, que por sua vez é uma vida saudável. Então, isso aqui cabe para outro vídeo, não vou me prolongar, mas só para dar para vocês essa base do porquê que é importante vocês investigar, mesmo que as pessoas digam, porque você é chato, porque tá fazendo muita pergunta. Que seja, é melhor você ser chato fazendo um monte de pergunta do que depois você lá com a cabeça toda desajustada participando de uma consagração duvidosa, né? Que é pior, né? A terceira dica, eu diria que é a estrutura, né? Como que esse pessoal, eles manifestam as intenções deles, a linha que eles seguem, porque alguma linha tem que seguir. Mesmo, por exemplo, no caso da comunidade xamânica Atma, nós dizemos nas consagrações que nós somos muito abertos, né? Só que a gente também entende, se muito aberto é para dizer para as pessoas, olha, aqui não tem preconceito, independente da raça, independente da religião que você tenha, você será abraçado da mesma maneira. Mas aí que tá, a gente para pensar, se nós estamos abertos a tudo, então quer dizer que nós também estamos abertos ao mal? Quer dizer, não, não estamos abertos ao mal. Então aí tem uma filosofia por trás. Aí que entra também a importância de você conhecer quem está dirigindo a sessão. Por exemplo, quando nós estamos na frente de um trabalho, nós sentimos a vibração.
É uma coisa que se sente. Tanto que você vê que é uma percepção do ser humano. Nós temos percepções visuais, eu percebo o teu olhar, percebo a forma que você se porta, e eu entendo se você está curtindo ou não o que eu estou dizendo. Então, essa consciência que eu tenho sobre a percepção visual me dá uma oportunidade de poder dizer o que você quer ouvir para manter tua atenção, por exemplo. Se eu quiser manipular você de alguma forma. Se não, eu presto atenção no teu gesto para entender se está confortável ou não para você, para tentar manter uma conversa mais leve. Então depende muito qual é a intenção que eu tenho. A minha intenção é o que você tem ou é quem você é? Se dentro de uma consagração com ayahuasca, os dirigentes se focam em quem você é, eles vão ser sensíveis ao teu caso, observar o que está acontecendo, você vai se sentir acolhido. E, de novo, isso aqui é um estado de percepção. Não tem como eu tentar explicar para vocês isso. É igual, por exemplo, se você chega, dando um exemplo, se você chega e conta o problema para alguém, e tem um que te julga, e tem um que tenta te entender, o que que aconteceu, investiga. Você vai se sentir acolhido por aquele que tá te entendendo. Ele pode não resolver teu problema, mas ele tá te fazendo sentir que tá tudo bem, vamos resolver o que que dá pra fazer ali. Não é na punição, nem passar a mão na cabeça, é uma coisa ali sóbria. Ó, o problema aconteceu, o que que a gente pode fazer? Tô aqui contigo, vamos lá. Então, eu vejo que é muito por esse lado. Já participei de consagrações que o pessoal. Eu nunca esqueço dessa que me marcou muito. Eu tava com um pouco de medo, porque era uma das primeiras vezes que eu tava consagrando. E o dirigente pegou e falou assim: Ô, gente, se vocês for morrer, morrem em paz. Morram quietos, tá? Eu falei: Nossa, morrer quieto. Quer dizer, eu falei: Não, então quer dizer que se eu passar mal, eu não vou poder chamar ninguém. Aí eu fiquei com aquela frase na cabeça, né? Toda vez que a minha experiência subia, me vinha, morre quieto, morre quieto. Aí eu sentia um incômodo por aquela frase, tanto que depois eu comentei com o pessoal que foi comigo, eu falei, nossa, o que que vocês sentiram daquela? Ai, não gostei, me senti mal, me senti preso. Então, quer dizer, foi uma ideia muito simples que bloqueou em várias manifestações, né? Então, foi uma coisa besta, talvez, mas não foi só eu que senti aquilo, né? Então, a percepção restringiu, né, de alguma forma. Então, é ver o que que aquela pessoa está seguindo, o que que ela está querendo. Se ela está buscando dinheiro, por exemplo, ela não vai ligar muito para as pessoas, para a quantidade de pessoas, vai superlotar uma casa, não vai ter uma linha firme. Então, você vai notar que o objetivo lá é monetário, é financeiro. Se o objetivo for ser humano, então vai ser diferente, vai ser um cuidado diferente. Então, ouça a sua percepção, veja o que está acontecendo diante dos seus olhos. Não fica naquela, ai, deve ser coisa da minha cabeça. Investiga. Não precisa decretar que o que você está pensando é verdadeiro. Às vezes, realmente você está equivocado, não sei. Mas valida essa voz. Se você tá indo naquela casa e tem alguma coisa, não sei, não tá fluindo, tem alguma coisa, pelo menos investiga. Né? Não precisa ser, eu tô sendo inseguro demais, não sei, eu tô criando coisa na cabeça. Investiga. Dá a chance para essa voz, tá? Bom, agora falado sobre isso, eu vou entrar na parte de dosagem, dos problemas conhecidos, da frequência de relatos, e lembrando que isso que eu vou dizer agora considera quem faz ressonância, tá? Então esse vídeo aqui não é para quem, eu tô só consagrando ayahuasca. Então quem tá consagrando ayahuasca pode sentir uma familiaridade no que eu vou dizer agora, mas é mais focado em quem já conhece e quem é usuário da ressonância, da ferramenta do Hélio Couto. Tá. Questão das doses. Como é que funcionam as doses? Essa é uma pergunta que eu fui pesquisando no YouTube e me vem muita gente falando, qual que é a dose letal de ayahuasca? O pessoal fala, são 7 litros. E ali o entrevistador fez uma pergunta que eu entendi o que ele quis dizer. Tá, vamos imaginar que você beba, já que 7 litros é a dose letal, significa que eu posso beber uma xícara inteira dessa, que não vai dar nenhum problema. Beleza. Mas vamos pensar. A concentração. Se o chá ele é muito forte, então talvez essa xícara seja mais que 7 litros em questão de efeito. Consegue entender? Se você tem
por exemplo, uma bebida que ela foi diluída na água, um suco Tang, por exemplo, né? Você vai lá, coloca um sachêzinho na água e dilui em 1 litro. Beleza, fica num gosto X, dá pra você beber. Agora, e se você diluir um pacote de Tang numa xícara dessa? Vai ficar muito mais forte, talvez o gosto não fique tão bom. Então, acredito que o entrevistador quis dizer isso, a concentração de ayahuasca. E dizemos isso porque nós costumamos servir um chá muito forte, que é o chá 12 por 1, é um chá bem concentrado. Então, o benefício desse chá é que você não precisa consagrar tanto, né? Porque às vezes tem pessoas que não gostam muito do gosto. Então, assim, ao invés de você beber 2, 3 doses de um copinho de café de 50 ml, você bebe um copinho, já vem a força ali com grande intensidade. Então, é por isso também que optamos pelo chá mais concentrado. Então, aí entrou a pergunta do entrevistador: a dose. Eu posso beber uma xícara dessa inteira desse chá concentrado? Agora respondendo nessa situação. Olha, o que eu posso dizer que já aconteceu comigo e que eu já vi acontecer com outras pessoas é, por exemplo, já aconteceu de eu consagrar o chá forte, consagrar um copo e não acontecer nada. Eu simplesmente ficar relaxado, achando, falava, nossa, agora vai vir uma experiência forte. Não veio nada, né? Depois de 2, 3 horas esperando ali, eu falei, realmente o chá só me acalmou, né? Hoje eu até entendo que, graças a Deus, foi assim, porque naquela ocasião eu não estava muito bem. Acho que se tivesse vindo uma experiência, teria sido muito difícil. E não veio. Assim como teve outras situações, por exemplo, da última vez que nós fizemos trabalhos xamânicos, que eu bebi um tanto assim, né? Bem pouquinho abaixo de 50 ml, de um copinho de 50 ml, e a minha experiência foi muito forte. Tanto que eu disse pra Cláudia, né, que nós dirigimos a sessão, eu falei, Cláudia, sem condições, eu não consigo beber outra dose. Ah, mas é a segunda dose. Eu falei, não dá, minha filha. Não é falta de. Não é que eu tô com medo, tô com medo da dose. Mas não, é que eu tô tão na força que eu não consigo. Então, como dizem, ayahuasca é um mistério. Às vezes você consagra e fala, nossa, vai vir uma baita de uma experiência, e não vem. Você vê que às vezes o silêncio também é uma forma de se comunicar. Todavia, o que que eu digo? É, Se você investigou a casa, as intenções dos dirigentes, eles vão perceber a tua necessidade. Por exemplo, quando nós vamos servir a ayahuasca, nós também passamos a anamnese, se a pessoa é de primeira viagem. Então, se ela é cardíaca, diabética, gestante, se ela consome alguma medicação forte, nós já sabemos que o corpo dela é diferente. Então, se eu fosse servir uma dose de 50 ml, para esse indivíduo seria menos, porque se é um diabético, ele pode ter um metabolismo muito rápido, então ele precisa comer alguma coisa durante a sessão. Se é um cardíaco, ele pode ter uma aceleração do coração, então você sempre tem que estar olhando a necessidade de cada indivíduo, né? Não dá para você, todo mundo bebe a mesma quantidade, vão colocar uma música. Você começa a entender que não é bem assim que as coisas são, né? Então isso daí que também já demonstra a intenção da casa. Então, respondendo diretamente. Então quer dizer que eu posso beber uma xícara dessa? Que eu diria, olha, não faça isso. Na minha, na minha experiência, não faça isso. Por mais que 7 litros seja uma dose letal de ayahuasca, ainda assim você pode ter uma experiência tão embaraçada, tão intensa, que você vai precisar de muita terapia para elaborar. E aí que eu entro numa outra questão que é a frequência, né? A pessoa fala, quanto que eu devo consagrar, quantas vezes eu tenho que voltar. Isso também depende muito de cada pessoa. Cada pessoa tem uma velocidade de pensamento, né? Dizendo o meu caso, de novo, tá, pessoal? Não tô aqui impondo minha situação pra ninguém. Mas eu consagrava toda semana. Até porque eu ainda estava aprendendo sobre o Asca, estava conhecendo como é que funcionava, as músicas, a diferença das músicas. Então eu estava meio que me colocando como uma cobaia ali para sentir as coisas. E claro, eu também estava estudando para entender como que acontece. Foi aí que eu comecei a levar a PNL mais a sério, comecei a levar as frases mais a sério, que as pessoas falam, você toma muito cuidado com as palavras, com a voz, com as coisas. Falar, gente, quanto mais consciência você tem sobre as coisas, melhor. O todo não é pura consciência? Então, vamos partir do óbvio. Quanto mais consciência se tem, melhor é. Quanto menos consciência tem, mais propenso você está
ao que você não quer, né? Porque você não está planejando, alguém está planejando para você. Então, voltando nesse ponto, era toda semana, só que eu comecei a perceber que eu estava cursando psicanálise, eu estava estudando muito, vendo muito vídeo, vendo muita palestra, e ainda assim, consagrando toda semana, eu fui percebendo que estava demais. Minha cabeça não estava conseguindo processar as informações na mesma intensidade que elas estavam entrando nas sessões. Então aí eu dei uma quietada, comecei, ao invés de toda semana, comecei a ir em 15 dias. Aí eu fui vendo que 15 dias também estava uma frequência muito alta, então comecei todo mês. Hoje nós fazemos sessões a cada 2 meses, mas é aquela situação, nós trazemos uma força muito grande. Então aí, essa sessão que é realizada, 2 meses para você deglutir e entender tudo que você viu ali. Até porque, para quem já participou, sabe, a ayahuasca ela é muito simbólica, ou para quem nunca participou, saiba que ela é muito simbólica. Então, dentro da consagração, o que que a ayahuasca vai fazer? Ela vai te revelar o que está te impedindo ali. Vai dizer, ó, teu problema é esse. É isso que ela vai fazer. Ela pode até te trazer caminhos, porque nós dizemos que a ayahuasca ela é um trabalho espiritual. Ela é um instrumento. Então, da mesma forma que ela é um instrumento para te revelar a verdade, também podem vir outras pessoas te dando ideias, falando, ó, pensa nisso, faça aquilo. Tanto que depois das consagrações, nós perguntamos para as pessoas, o que que você viu, o que que você entendeu, para que ela elabore aquilo que ela está vendo. Porque se você vê algo na ayahuasca e você não se compromete com aquilo, não serviu de muita coisa. É que você tá vendo a pedra, mas você continua tropeçando na pedra. Então, não sei se aquilo te ajudou ou não. Vai da intenção da casa. O que que a casa está buscando, né? Então, veja, tudo isso para você ir entendendo com seus próprios olhos. Veja com seus próprios olhos, ouça com seus próprios ouvidos. A recomendação é boa? Falar, ah, falaram que aquela casa é boa. Tá bom. Mas você também tem que olhar isso daí. Então, nesse ponto, de ver essa questão. Aí a frequência ela é definida pela capacidade que você sente ter, né? Se você está olhando e falando, ah, eu tô fazendo uma terapia, participo de um grupo, a gente está elaborando minha cabeça, eu não tô acumulando frustrações, não tô me estressando demais, porque você vê, o estresse é excesso de emoção acumulada. Nostalgia, ficar voltando muito pro passado, às vezes você não tá feliz com o presente, tá ansioso, tá pensando no amanhã, também não tá pensando no hoje, então são emoções desajustadas. Aí cabe uma terapia para você fazer junto com a ayahuasca, porque senão fica muita coisa para você dar conta, teu corpo pode não conseguir. É claro que a ayahuasca, ela faz um escaneamento no corpo e ela vai te trazer um estado de tranquilidade. Só que você tem que considerar que daqui 2, 3 semanas pode ser que você não consagre mais e o teu corpo volta ao estado normal. Aí vai vir aquele estado de estresse de novo. Tanto que é muito dito que eu observo muito as pessoas, até a mim mesmo, claro, que eu vi assim, nós consagrávamos no domingo, na segunda-feira era, nossa, uma paz. Na terça já vinha o estresse, na quarta também, na quinta, nossa, muito nervosismo. Então, quer dizer, eu ficava vendo, era uma missa, aquilo ali era um ciclo vicioso. Então, eu comecei a entender que eu fiquei dependente daquela assistente. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada? Minha frequência tá muito alta, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, então vai muito de cada pessoa. Então, nós temos sempre que estar olhando isso. A ayahuasca traz um recado, você reflete sobre aquilo, elabora aquilo, transforma teu comportamento, passa para o próximo. Porque também acontece muito da pessoa ter mirações ou ela ter experiências repetitivas, sempre tá vendo a mesma coisa, porque ela ainda não resolveu aquilo lá que ela tem que resolver. Os problemas conhecidos com a ayahuasca, né? Questão de passar bem, passar mal, como que é? Eu vejo assim que a ayahuasca ela tem muitas maneiras de fazer a limpeza. A principal é o bocejo. Eu me lembro que numa explicação que eu achei interessante, nosso cérebro ele cria sinapses entre os neurônios, né? Então eles se conectam e criam hábitos, coisas que nós fazemos com uma certa frequência. Então, 21 dias fazendo determinada coisa, os neurônios se unem por aquela causa. Ah, entendemos, registramos esse comportamento. Então, o bocejo é meio que fosse a quebra dessas conexões ruins entre os neurônios. E você expressa isso de uma forma em bocejo. Você não vê o que que você está pondo para fora porque é energético, é elétrons, né, que você está
tirando ali. Uma outra forma é também lágrimas. Então, seja você tá bocejando, sai lágrima do olho, às vezes do nariz. Então, nós vemos também que é uma maneira daquela tristeza, daquele ressentimento, daquela coisa de, poxa, não é do jeito que eu queria. Então, também é uma forma de sair essas emoções. Depois você tem o vômito, que também é uma forma muito comum. Eu enxergo assim, essa visão. Eu compartilhei com algumas pessoas que têm o trabalho junto, elas não concordaram muito. Eu vou trazer para vocês. É uma linha que eu vi muito, que faz muito sentido pelos estudos que eu fiz. O vômito é assim, veja, nosso corpo ele tem um ritmo para poder fazer uma limpeza. Então, do momento que você ingere alguma coisa até o momento que você expele aquilo pelo número 2, tem todo um percurso a se seguir no seu corpo. Quando você ingere ayahuasca, o corpo vai falar, ué, que é isso? Né? Tá me causando uma coisa estranha aqui, tô sentindo uns negócios, não tô sabendo lidar com isso, tô com medo, meu Deus, foi o que que ele comeu ali, o que ele bebeu, devolve. Então eu vejo que o vômito é uma tentativa de frear um processo que o corpo ainda não está entendendo. Então aí entra aquela coisa. Eu já consagrei o Asca faz muitos anos, eu estou na frente de um trabalho espiritual muitas vezes, e às vezes eu também tenho essa limpeza. Então, quer dizer, não é a maturidade espiritual do indivíduo que determina se ele vomita ou não. O que define isso é a necessidade. Às vezes a pessoa estava numa vibração ali, que nem a última vez que eu passei muito mal, foi quando eu vi que eu ainda tinha alguns julgamentos que, né, eu falei, poxa, eu tô aqui estudando e ainda assim eu tenho esses defeitos. Fala, pô, eu sou humano, né? Todos nós temos aí alguma coisa a se trabalhar. E eu passei muito mal na consagração. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas ele dirige sessão, ele tá ali, ele vomita. Eu vomito mesmo, você tá entendendo? Eu não sou de ferro, não sou santo. O que é perfeito já transcendeu. Se eu tô encarnado, eu ainda tô trabalhando a mim mesmo. Dá licença, deixa eu ter meu momento aqui. Mas que é isso? Então nós temos que às vezes também ter essa noção, né? Falei brincando aqui. Então eu vejo que o vômito é mais por esse sentido, é aquela atitude de emergência. Tá acontecendo alguma coisa, não sei o que que é, a última coisa que aconteceu, ele ingeriu essa bebida estranha, devolve, né? Então, dentro disso, a gente sempre recomenda muita respiração. Respira fundo, tá presente. O que a ayahuasca mostra, deixa, faça de tudo para não brigar com aquilo. De falar, não quero ver, não quero saber, deixa vir. Porque quanto mais relutância você tem, mais teu corpo se incomoda, mais teu corpo se estressa, mais teu corpo rejeita, mais propenso ele é a vomitar. Então deixa. Chora, se entrega, sabe? Tá ali, tá na oportunidade, vai, deixa, vai. Qualquer coisa chama ajuda. Eu falo muito isso para as pessoas, gente, se precisar a gente tá aqui. Levanta a mão, chama, a gente vai lá, te ajuda, vamos no banheiro, traz um balde, traz papel higiênico, faz alguma coisa, mas põe pra fora, não guarda isso dentro de você. Então a pessoa se sente mais acolhida. Tanto que é difícil situações onde tem gente que passa mal. Eu acredito que é muito por isso, você traz uma paz para as pessoas. Te dizer, gente, tá tudo bem, ninguém é melhor que ninguém aqui. Ei, tá tudo bem, gente. Todo mundo passa mal, o que que é isso? Então é muito isso também, né? E a outra forma é a diarreia, né? Que é a limpeza ali no banheiro, número 2. Ela também acontece. E aí, dentro disso, a gente sempre recomenda o pessoal: gente, se for fazer o número 2, vai no banheiro. Mas se for vomitar, vomita na grama, porque daí você não fica ocupando o banheiro ali, olhando pro piso, tendo a sua miração, viajando. Porque acontece. Às vezes você tem uma pessoa lá 40 minutos no banheiro, você tá achando que a pessoa tá passando mal, ela tá lá sentada no vaso. Fala, ô, peraí, né, cara? Então tem que ter aí um cuidado, né? Sempre estar cuidando. Fora essas limpezas, acredito que não tenham mais que eu me lembro agora, né? Mas é sempre importante você ter em mente que isso é normal, gente. A pessoa fala, eu não quero vomitar. Fala, bom, se você não quer ter limpeza, então você tem que focar assim. Não coma coisas pesadas, tanto que é a recomendação que nós sempre colocamos ali no dia. Não coma, evite carne, evite massa, evite alimentos de difícil digestão, né? Evite refrigerante, bebidas também muito salgadas, muito doces. Qualquer coisa que seja demais, porque foi uma compreensão também que eu tive muito com o mentor espiritual, que ele chegava a mim e falava: pô, velho, a gente vai ficar aqui, ó, 1 hora pra limpar o teu corpo desses alimentos que eu já falei pra você que te faz mal.
Falar, tem livre-arbítrio? Tem, eu posso comer, mas olha a consequência. Fico uma hora passando mal, vomitando, não conseguindo entender o que está acontecendo, porque meu corpo tem que ser limpo daquela alimentação, para que daí sim venha uma energia espiritual para que eu consiga fazer o trabalho. Então aí eu comecei a entender, vamos fazer jejum, porque daí é uma hora a menos, né? Que eu preciso passar mal. Então, se você não quer passar mal, considere isso. Faça jejum, faça o possível para não brigar, principalmente na semana da sessão. Vai elaborando seus traumas. Quanto menos coisas você tiver que trabalhar na ayahuasca, melhor será a tua experiência, porque daí ela não vai ter que te trazer consciência sobre algum assunto que você precisa ver. Então aqui não é que a gente tá dando um jeitinho, fala não. É porque o chá vai fazer o escaneamento no teu corpo e vai olhar e falar, ele tá resolvendo. Ele já tomou consciência disso, ele já percebeu aquilo, então não tem por que eu puxar a orelha. Então, o que que a gente pode fazer agora? Vamos fazer uma projeção, vamos visitar uma outra dimensão, vamos fazer uma comunicação com o mentor. Agora dá, porque eu não preciso me focar na limpeza. Vocês estão entendendo? Então, são processos. Então, que nem eu disse do mentor chegar e, limpar agora, né? Já que você não veio pronto, a gente tem que fazer a limpeza antes de fazer um trabalho espiritual. Então, eu aprendi na raça ali, né? Então, mas é que nem eu expliquei, pessoal. Às vezes a gente leva uma questão mal resolvida, a gente acaba passando mal. Não fiquem preocupados. Eu digo também que eu passo muito mal pelo rapé. Eu adoro pedir a aplicação do rapé de Tsunu pro irmão. Eu falo, pode passar o rapé. Sopro forte. Vamos lá. Quero trabalhar o que eu tenho que trabalhar. Aí eu tô lá, aguento um pouquinho ali, o rapé. Daqui a pouco já começa a limpeza. Eita! Aí na hora você fica, meu Deus, eu não vou sair dessa. É igual a esses relatos, né? Que eu vou entrar na parte dos relatos. A pessoa sempre fala, eu não vou sair dessa. Eu vou morrer. Acabou. Aí depois de 40 minutos, e aí? Né, a pessoa começa a rir, né? Ai, já então, né? A gente é assim, a gente é dramático, né? Sempre acha que vai acontecer alguma coisa, mas no fim dá tudo certo. Então, indo para a questão dos relatos, eu digo assim, volta, a pessoa volta. Mesmo que você consagre uma superdose, uma hiperdose, fala por experiência própria. Claro que fica sequelas, você sente que a tua mente dá uma baita de uma bagunçada, é aí que você precisa de uma terapia, de uma pessoa que entenda o que está acontecendo. Porque se você consagra ayahuasca, você tem uma experiência muito embaraçada, muito além, e você conversa com um profissional que não entende isso daí, não quer dizer que a metodologia dele não vai funcionar. Dependendo da forma que ele conduzir, pode ser que funcione, porque ele vai ter sensibilidade, ele vai falar, nossa, uma pessoa consagrou ayahuasca, deixa eu pesquisar aqui o que que é isso, como é que funciona isso, para tentar trazer para a sessão para ajudar esse consulente. Ele pode ter essa sensibilidade. Mas eu digo para você, é importante que você busque alguém disposto a entender teu processo, porque se você traz isso, né, eu tô passando por uma transformação, uma metamorfose espiritual, e o profissional não tem essa sensibilidade para poder entender teu processo, ele pode não conseguir te ajudar. Ele vai te dizer coisas, te recomendar coisas, não vão surtir muito efeito para a sua situação. Então você precisa considerar isso, você está num processo de amadurecimento espiritual. Isso não se trata apenas de emocional, apenas de físico, é um processo espiritual. Então você precisa buscar um profissional que considere esse viés. Não precisa ser um devoto de uma religião ou de uma doutrina, uma pessoa de mente aberta. Então chegar e falar, ó, eu consagrei o Asca, você entende como é que funciona e tudo, assim, ah, tá, entendo, beleza. Então investiga, analisa, não entrega a tua mente para qualquer pessoa. A questão de relatos, eu vou falar sobre os relatos porque também eu vejo que é uma preocupação das pessoas. Começar pelos relatos ruins. Tem algumas notícias ou algumas pessoas que falam que pessoas que venham a falecer por conta de ayahuasca ou ter algum problema. Olha, em grupos que eu já participei, o que eu já vi acontecer, que eu já ouvi acontecer, a pessoa, ela estava numa consagração de ayahuasca, ela saiu, acabou, finalizou a sessão, e ela foi consumir drogas. E ela teve uma overdose das drogas. Aí o que que a família falou? Ah, foi o chá. Ela foi na sessão de tarde, aí ela voltou e aconteceu isso com ela. Só que eles se esqueceram que teve o percurso dela sair da sessão, chegar na casa dela, ir para um lugar com outras pessoas, consumir aquele monte de drogas, e aí que aconteceu o que aconteceu. Então, o que que acontece ali?
se fosse para eu dar um palpite, porque eu não sei o que aconteceu exatamente, eu diria, olha, a ayahuasca pode ter dado audácia para a pessoa, porque ela se sentiu invencível. Tanto que tem momentos nas consagrações que dá essa sensação de que você pode tudo, que você é imortal. E é por isso que é importante ficar dentro de uma casa, né, de um lugar que cuida de você. Porque quando vem esses momentos, a pessoa fala, não vai sair, não vai pra rua, não vai embora, não vai pegar carro, porque você ainda tá no efeito da ayahuasca, fica aqui dentro. Ah, mas eu não quero, quero ir embora. Fala, não, ó, tá aqui no estatuto, tá aqui na anamnese que você concordou que você vai ficar até o trabalho xamânico se encerrar. Você concordou, tá aqui tua assinatura, você vai ficar. Então tem que ter esse cuidado, não é um capricho, não é que a pessoa é chata que tá te segurando lá. É porque precisa. Você pode ser um risco para si próprio, então não dá para te expor ao mundo enquanto você tá dentro dessa consagração. Então pode ter acontecido isso, pode ter acontecido um monte de coisa. A questão é que as pessoas rotulam ser ayahuasca quando tem que investigar. Então isso entra muito a questão do julgamento. Quem olha de fora, foi ayahuasca. Aí você vai investigando. Ah, tem umas amizades aqui, tem essa substância que ela consumiu aqui, tem essa audácia que ela já tem ali, já tem essa depressão que já vem faz bastante tempo. Então, aí você vai tendo contexto, você vai entendendo que não foi só isso, foi tudo isso, né? Então tem que ter essa visão. Uma outra coisa que. A câmera aqui. Assim tá meio ruim ultimamente. Uma outra que eu fiquei sabendo através de um consulente foi que eles estavam numa consagração xamânica e o rapaz colocou o rosto no fogo. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Claro, tiraram ele de lá, socorreram ele, todo mundo na força. Tive que dar um jeito de levar o rapaz para o hospital pelo que estava acontecendo, tudo aquilo. Então, né? Igual quando nós estamos também na sessão, a gente sempre tem que estar muito de olho. Porque às vezes dá uma loucura em alguém, né? A pessoa levanta, faz alguma coisa, briga, às vezes grita. Não vou dizer que isso não acontece, acontece. Então a gente tem que ir lá, tem que ter um cuidado, entender que a pessoa não tá no seu normal, ela tá dentro de uma experiência, às vezes ela tá acessando alguma coisa. Então tem que ter sensibilidade. Tirar ela da sessão, colocar ela no outro lugar, conversar um pouquinho com ela, o que que tá acontecendo, trazer ela de volta ali, tá tudo bem. Então essa sensibilidade é importante. Indo para os relatos positivos, eu diria, um dia eu vou pedir para Cláudia para ela contar essa história, mas resumidamente, a Cláudia ela tinha um problema no coração. Ela recebeu uma cura espiritual dentro da consagração. Isso eu e ela ainda não tínhamos esse trabalho, ela participava de outro lugar. Ela recebeu essa cura. A história dela é incrível. Cabe muito trazer ela para falar essa história, porque é uma história muito legal. Assim como eu também já vi outras pessoas que tinham enfermidades que se curaram. Então aí nós começamos a entender, né? Não é que dizer, então quer dizer que se eu beber ayahuasca eu vou me curar da minha situação. Fala, olha, isso tem muitos poréns, tem muitas coisas que precisam ser vistas. Eu vejo assim que a ayahuasca, ela equilibra o pH do corpo. Quando você tem um comportamento, uma linha de pensamento, pessoas que te levam ao estado mais ácido, uma pessoa mais. Sabe aquele ácido que corrói as coisas? Aquela raiva, aquele ressentimento, aquela reclamação, lamúria, insatisfação, revolta, rebeldia. É ácido. Então tudo isso prejudica. A pessoa tá se envenenando, tá cheio de adrenalina, cheio de hormônio ruim no sangue ali. Não que a adrenalina seja ruim, mas em grandes quantidades. Então a pessoa fica, né, fora de si. Então quando você consagra, ela normaliza. Então você sai de lá paz e amor, né, igual os anos 80 ali. Então às vezes as pessoas estranham, falam, nossa, você tá diferente, né? Porque a pessoa é tão adrenada que ela tá no estado normal, né? Mas isso acontece também. Então, veja que você vai mudando a tua forma de pensar. Você vai deixando de ser tão revoltado, tão insatisfeito, tão crítico, tão reclamão, tão cheio de expectativa, tão preocupado com tudo. Então, calmou. Você deixa de criar tanto problema na tua cabeça. Deixa de provar tanta coisa para os outros. Deixa de sentir que você tem que fazer, tem que falar. Tem todas essas preocupações que você cria, como se a ayahuasca fosse lá e queimasse todas elas. Pra que isso, cara? Bobagem. Aff.
Então você começa a entrar no estado até de dar risada. Fala, nossa, é realmente bobeira, né? Que eu acreditava. Então você vai tirando comportamentos. Então é um processo. Acreditamos que a cura é aquela coisa de aconteceu, acabou, aconteceu aqui, daqui pra frente minha vida mudou. Fala, não, gente, a cura ela é uma prática constante, da mesma forma a doença. Não quer dizer, eu fui no médico, ele me deu o resultado, o diagnóstico, eu estou doente, é ali que eu fiquei doente. Não, a sua doença foi se construindo no decorrer de meses, anos. Você só não viu o que estava acontecendo. Até que chegou alguém com conhecimento e falou: tá acontecendo isso. Da mesma forma que você vai mudando seu comportamento para melhor, vai se vendo mais, vai modificando a tua conduta, chegando no ponto e fala: curou. Então, a cura foi aqui? Não, ela foi acontecendo no decorrer do tempo. Então, nós temos que abrir a mente para essa percepção de tempo. A questão, o fato não é só no momento em que ele aconteceu, ele também ecoa onde o que estava acontecendo e o que vai continuar acontecendo. Então, tem que ter uma consciência ciente do que está havendo ali, tá bom? Bom, pessoal, esse então foi o conteúdo explicando a questão da ayahuasca para quem é ressonante. E só para ir fechando essa questão, eu digo, como uma última questão a se responder. A ayahuasca fica mais forte por causa da RH? Na minha experiência, fica muito mais forte. Tanto que eu já tive muitas vezes, principalmente quando eu trocava a ressonância, que eu pedia outra, que eu sentia aquela energia pairando em volta de mim, da ressonância. E ela entrava devagar, bem aos pouquinhos, as prestações, como se fala. Quando eu consagrava a ayahuasca, meu campo ficava totalmente aberto, então eu absorvia aquilo de uma vez. Então a experiência do chá, ela subia com uma força, mas com uma intensidade que era muito intensa. Eu me lembro de uma vez no xamanismo, que eu me senti uma lâmpada de brilho, de luz. Só que aquela coisa, tá com luz é bom. Fala, não, porque eu não estava acostumado com aquela energia. Então eu passei mal, fiquei mal ali no chão. Ai, meu Deus. Eu senti que eu estava brilhando, mas eu estava mal, porque eu não estava acostumado com aquela vibração. As minhas ações não eram condizentes com aquela luz que eu estava tendo ali. Então foi um processo muito difícil. Aí eu falei, caramba, o que que aconteceu de diferente aqui? A ressonância. Tanto que, dependendo do pedido que você fez, né? Consciência de tal pessoa, alguma coisa nesse sentido, dentro da sessão de ayahuasca, você pode ver uma figura religiosa que te remeta à tua solicitação. Por exemplo, você pediu uma pessoa muito corajosa, um líder. Às vezes, dentro da consagração, você vê um caboclo. Por quê? Aquele caboclo representa a mesma coisa que você pediu. Você só deu outro nome. Você pediu alguém corajoso. Então, quer dizer, você pediu coragem, mas alguém que representa essa coragem. Aí na consagração, você vê um caboclo que traga essa coragem. Vocês estão entendendo? Toda pessoa representa uma vibração. Então é isso que nós temos que olhar. O que que essa pessoa está representando para mim nesse momento? Então fazer essa investigação. Da mesma forma que o Brasil tem um presidente, a vibração ela tem um presidente. Então se eu aqui tô trazendo informação, clareza, conhecimento, o que que eu estou representando aqui para quem está vendo? Professor, conhecedor, sábio, não sei, o inteligente, o intelectual. Então alguma coisa eu estou representando para você. Então veja que por trás de quem eu sou tem algo que eu represento. Eu estou sendo uma ponte entre você e aquela vibração. É a mesma coisa de um pedido que você faz em ressonância. Eu quero a consciência de Abraham Lincoln, sei lá, de um grande guerreiro. Quer dizer, aquela pessoa é ponte de uma vibração. Na ayahuasca, eu vou enxergar um outro personagem que representa a mesma vibração. Então aí cabe reflexão, né? Eu também percebi que eu passei mais mal por causa da ressonância. Não vou dizer que as duas são ruins juntas, não. As duas são mais fortes, são mais potentes. Tanto que tem numa palestra do Hélio Couto que ele menciona brevemente. A ayahuasca interfere na ressonância? Sim, claro que interfere. E sim, realmente interfere. Então, eu digo pra você, se você tá fazendo ressonância, buscando ayahuasca, sugiro fortemente que você considere uma terapia. Não precisa fazer com a gente, mas se você quiser, nós fazemos. Nós atendemos psicanálise. Mas assim, faça por você, porque você vai estar tendo acesso a muita informação.
há muita simbologia, há muita coisa interna a se trabalhar. Então você precisa manter um pensamento lúcido. Você não quer fazer terapia? Tá bom. Mantenha um diário. Esse diário não é para você ficar querido diário. Falar, não, o teu progresso. O que que você entendeu hoje? O que que você está entendendo no momento? O que que está acontecendo com você para você acompanhar o teu progresso? Então você tem que ter uma linha de raciocínio lúcida. Porque se você está participando de ressonância, está participando de consagração, você não está entendendo o que está acontecendo, você está acumulando emoções. Em algum momento, teu corpo não vai aguentar. Ele vai ceder. Você vai ter uma crise. Uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, uma crise de raiva. Não sei. Então, lembre, nós temos muitos corpos. Quanto mais atenção nós damos a esses corpos, melhor é para nós. Plano mental, nem tudo entra na minha cabeça. Plano emocional, estou observando o que eu estou sentindo. Corpo físico, cuidado com a alimentação, cuidado com o sono. Corpo onírico, cuidado com o que você andou acessando de informação, porque também interfere nos teus sonhos. Então você vai adquirindo aí um domínio. Não vou me prolongar mais do que eu já me prolonguei, quase 50 minutos. Agradeço vocês pelo tempo até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários. E até a próxima.